Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos a respeito de um texto que se encontra em Salmos, capítulo 2, versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: Por que se amotinam os gentios e os povos tramam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. É impressionante como a agenda globalista de destruição dos valores ocidentais marcha a todo vapor. Temos visto a ofensiva contra os princípios cristãos sendo cada vez mais agressiva e caminhando a passos largos com a aprovação da imprensa e propaganda excessiva e massiva. Todo e qualquer tipo de ataque é considerado simplesmente como liberdade de expressão e arte. Toda mensagem veiculada que ataquem os princípios tradicionais são abertamente divulgados em escala global, sem nenhum tipo de restrição ou moderação. Toda a ridicularização, desrespeito e ataque logo é sutilizado pela imprensa com termos de sátira, paródia ou a mais pura liberdade de expressão. Seria engraçado se não fosse trágico. Agenda 2030 a todo vapor, solapando o direito de liberdade religiosa, minando as bases do cristianismo e descendo a humanidade no nível mais baixo e animalesco de sua inclinação febril e delirante. Ataques desferidos a céu aberto, em TVs e em canais abertos. E tudo sendo encarado e veiculado com muita naturalidade. Não há notas de repúdio ou pedido de desculpa por parte daqueles que desferem os ataques, mas tudo é suavizado pela imprensa capitalista totalmente hostil e parcializada contra os cristãos, que aplaude esse espetáculo covarde. Contudo, do outro lado, ou seja, do lado cristão, as coisas já não funcionam da mesma forma, pois por mais respeitosa e simples que seja a manifestação da fé dos cristãos, logo é considerado como ato extremista, direitista, fascista ou antidemocrático. Recentemente em Paris, tivemos a abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, onde a Santa Ceia, o sacramento máximo da Santa Igreja do Senhor, foi ridicularizada e zombada por todo tipo de manifestação grotesca e banal. Tinham até crianças no meio desse teatro de terror. É a banalização e incentivo ao grotesco, o desrespeito ao sagrado e ao eterno. Famosos, jogadores, cantores, artistas e políticos, veículos de comunicação, todos aprovando a degradação do ser humano nesse espetáculo horrível. Tivemos uma brasileira que chamou a atenção e acabou de certa forma atraindo os holofotes por um simples gesto. Raíssa Leal, skatista maranhense conhecida popularmente pelo seu apelido de Fadinha, a skatista que disputou a prova de sua categoria e ganhou a medalha de bronze fez um gesto em libras, transmitindo a nível mundial uma mensagem que abalou diretamente as estruturas diabólicas. Ela fez um gesto que significava: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Logo, toda a mesma imprensa que aplaudia toda a algazarra e zombaria feita pela cena de abertura das Olimpíadas estava furiosa, caçando e rotulando a menina pelo simples gesto feito com as mãos. Agora a atleta corre o risco de ser punida e ter a sua medalha retirada pela ação que, segundo os veículos de imprensa afetados, foi um gesto antidesportista. Agora fica a dúvida: que tipo de democracia é essa, onde um pode se expressar em cores, formas, sons, espetáculos, personagens de forma direta e hostil, e que pune e hostiliza uma adolescente por causa de um simples sinal feito com as mãos? Será que já não é covardia o suficiente atacar a fé cristã pela mera desculpa esfarrapada chamada de democracia? Esse é o problema da tão famosa democracia. Quando ditadores e censores têm o poder nas mãos, o que acontece? São novos holocaustos. Nos primórdios da fé cristã, a perseguição era tida como uma causa de honra para os intolerantes. Aqueles que entregavam seu vizinho recebiam um prêmio pelo serviço prestado ao Estado. Estavam fazendo um favor. E os cristãos eram lançados às feras para o divertimento e passatempo da corte e do povo. Esse mesmo Estado hoje tem investido massivamente para destruir as bases do cristianismo.
a família, os valores tradicionais, a dignidade humana. Domingo passado, dia 28, tivemos as votações na Venezuela. Poucos dias antes, Nicolás Maduro havia dito abertamente que, caso não fosse levado ao poder, haveria um banho de sangue na Venezuela. Após as votações do domingo, constatou-se a vitória de Nicolás Maduro com 51% dos votos, contudo, sob as mais evidentes e gritantes suspeitas de fraude eleitoral. Os órgãos internacionais mostram-se totalmente omissos e indiferentes, frios a essa situação que ocorre na Venezuela, ao sofrimento, à fome, à miséria e à desigualdade daquele país que um dia já foi considerado a quarta maior potência do mundo em termos econômicos. Em todos os seus discursos, Maduro berra a plenos pulmões sobre a tão famosa democracia. É estranho perceber que essa tal democracia só dá direitos para aqueles que impedem que o outro lado se manifeste, uma tal democracia que só dá direitos àqueles que usam a força, a violência, a coação, que se dizem representantes da justiça. Contudo, nós não conseguimos entender em qual proporção essa justiça se manifesta. Vemos a cultura woke, que de cultura não tem nada, se insurgindo com ataques frontais contra a família tradicional, contra as crianças, contra os direitos básicos, impondo-se de forma devastadora e violenta. Toda vez que alguém diz não ao aborto, à agenda woke, à destruição da família, logo se ouve do outro lado os rótulos de fascista, intolerante ou coisas do tipo. É uma democracia onde parece que só são ouvidos aqueles que não têm nada de importante ou relevante a dizer. Atentados contra a natureza e dignidade humana cada vez mais sendo normalizados e aprovados. Infelizmente, o discurso do novo normal já está sendo ensaiado e propagado no inconsciente coletivo há séculos. Tudo que começa com pretexto de revolução, infelizmente termina com rebelião, sangue e nunca com aprendizado. Vide a tal da Revolução Francesa, ou os discursos fervorosos de Hitler e de seus apoiadores. Infelizmente, nós não aprendemos, nos falta memória e nos sobram as cicatrizes e os traumas. Oremos pelos governos, pelos poderes temporais, pelo Estado, pelos nossos irmãos de sangue, pelos nossos irmãos de fé, pela Santa Igreja do Senhor, que em Cristo Jesus, o nosso Senhor, haja pacificação e que a paz e liberdade humana sejam restauradas em sua mais perfeita e harmônica ordem. Ao nosso Senhor Jesus Cristo sejam dadas a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.